Olá, benditos! O segundo ai desta sessão de Isaías é dirigido diretamente para a cidade de Jerusalém por causa do seu orgulho e dos seus pecados. Mas também há uma palavra de esperança para aqueles que se voltarem para o Senhor. Vamos conferir. Isaías começa proclamando Ai de Ariel. O nome Ariel pode ser traduzido como Leão de Deus. Este capítulo de Isaías é o único lugar na Bíblia onde Ariel é usado como uma referência simbólica a Jerusalém, a cidade onde viveu o rei Davi. Ariel também pode ser traduzido como um altar coberto de fogo ou algo assim, como aparece no livro de Ezequiel, pois no original hebraico as duas palavras são muito semelhantes. Considerando o contexto como um todo, é melhor ver Ariel com seu significado literal, leão de Deus. No entanto, considerando a maneira como Ariel é usado nesses versículos e o contexto como um todo, a ideia por trás de Jerusalém como leão de Deus é provavelmente sarcástica. A repetição do nome 4 vezes em 2 versículos e o contexto do julgamento de Deus contra Jerusalém sugerem a ideia de que Jerusalém pode ter pensado em si mesma como leão de Deus, mas Deus não tinha o mesmo pensamento sobre a cidade. O sentimento transmitido no versículo 1 é que Jerusalém, ou Ariel, é orgulhosa por causa da sua herança espiritual do rei Davi, mas vivendo para os prazeres presentes sem compromisso com Deus, e isso a tornava alvo do julgamento divino. Ele prometeu lutar e humilhar a cidade orgulhosa. Sua fala seria como um cochicho vindo do pó onde seria derrubada. Os inimigos de Jerusalém também não escapariam. O Senhor permitiria que eles viessem contra a cidade, mas depois ele mesmo os espalharia como um pó fino. A expectativa dos inimigos era garantir uma presa muito valiosa quando tomassem Jerusalém, mas seriam como um homem que sonha com comida, mas acorda com fome, que sonha que está tomando água, mas acorda fraco e com sede. Eles sonhariam com a realização, mas tudo seria uma mera fantasia. A realidade presente era que o coração do povo de Jerusalém estava longe de Deus. Eles realizavam os seus rituais externos de adoração e comemoravam fielmente as festas anuais, como é mencionado no versículo 1. Mas a maioria não levava a sério sua adoração ao Senhor. Ir ao templo fazia parte de uma rotina religiosa. Jerusalém estava espiritualmente cega, orgulhosa e bêbada, simbolizando a letargia espiritual. Por isso, Deus enviou sobre ela um espírito de profundo sono. O povo havia perdido totalmente a consciência da sua condição espiritual crítica, e essa falta de discernimento persiste até os dias de hoje. Quanto a nós, é importante estarmos acordados, pois o problema do sono espiritual não foi exclusivo dos dias de Isaías. Paulo nos adverte. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Note que Deus diz que fechou os olhos espirituais da nação, que eram os profetas. Eles ficaram em silêncio e a palavra de Deus foi negligenciada. Ao silenciar os profetas, Deus simplesmente deu a Jerusalém o que ela queria. Isaías profetizou dizendo que Jerusalém estava espiritualmente cega, sem a visão dos profetas, bêbada, ou seja, letárgica e vulnerável ao sono espiritual, e também espiritualmente analfabeta. Um homem alfabetizado recebeu a visão de Deus, mas para ele era como um livro selado. Isso indica que o mero aprendizado humano, sem iluminação sobrenatural, não capacitará nenhum homem a entender corretamente a palavra de Deus e as coisas espirituais. Quando o livro da visão foi dado a um homem analfabeto, ele disse que não sabia ler.
Isso mostra que nem os judeus cultos, nem os incultos seriam capazes de entender, perceber e aceitar a verdade literal da profecia de Isaías, pois eram desprovidos de discernimento espiritual. Muitos hoje em dia leem ou recebem a palavra de Deus da mesma forma que um homem analfabeto olha uma revista. Escolhem algumas palavras aqui e ali, olham as fotos, mas o verdadeiro conteúdo do que está escrito não tem impacto algum sobre eles. Jerusalém até sabia usar uma linguagem espiritual, mas seus corações estavam longe de Deus, de maneira que seu culto a Deus era pura hipocrisia. Note que o orgulho de Jerusalém a levou à cegueira, à embriaguez e ao analfabetismo espiritual e também à hipocrisia. Por isso, Deus destruiria a sabedoria dos seus sábios. Foram eles que promoveram um orgulho que resultou em todos esses males em Jerusalém. Em sua falsa sabedoria, o orgulhoso povo de Jerusalém pensou que poderia esconder seus pensamentos e suas ações do Senhor. Para eles, o barro era tão digno, tão inteligente, tão poderoso quanto o oleiro. Para o Senhor e seu profeta, isso era um grande absurdo. Não é diferente nos dias de hoje. Em vez de crer no Deus que criou todas as coisas, muitos acreditam que o acaso, cego, aleatório, sem propósito e sem entendimento algum, trouxe à existência tudo o que nós vemos na criação. Talvez o cúmulo do orgulho e da cegueira de Jerusalém tenha sido rejeitar o Senhor como Criador. E nos dias de hoje, a situação se agrava ainda mais, pois essa rejeição se estende a Jesus, o Filho de Deus, como Senhor e Salvador. A ideia central dos versículos 17 a 21 é que o povo havia pervertido demais as coisas em Jerusalém. Estava chegando o tempo quando haveria grandes reviravoltas. O Líbano se tornaria em pomar e o pomar em bosque. Esta frase era uma expressão proverbial que denotava uma grande revolução nas coisas. O povo de Deus seria restaurado. E quando isso acontece, o orgulho não o impede mais de ouvir a palavra de Deus e ver a sua obra. Assim como esses são milagres no reino natural, eles são símbolos dos milagres no reino espiritual. Precisamos buscar humildemente a Deus para ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. Nos versículos 22 a 24, vemos de uma maneira significativa Deus se dirigindo ao seu povo, o chamando de Jacó, nesta promessa de restauração. O nome Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, traz a ideia de um enganador. Mas quando Deus restaurar seu povo, até mesmo os Jacós não serão mais envergonhados, porque a verdade será ensinada, conhecida e exaltada. Aqueles que erraram em espírito terão entendimento, e aqueles que murmuraram aceitarão a instrução na verdade. E a cegueira espiritual será curada pela restauração que só o Senhor pode promover no meio do seu povo. Muitas vezes, o povo de Judá, especialmente de Jerusalém, em sua loucura, quando se viam ameaçados por seus vizinhos de um lado, eles buscavam socorro em outros, em vez de olhar para Deus e buscar o seu socorro. Foi isso que eles fizeram em uma dessas ocasiões, buscando socorro no Egito, o que deixou o Senhor muito irado. Mas esse será o nosso assunto para amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!